Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então iniciando a nossa aula de hoje, de quinta-feira, do dia 19 de novembro de 2020, com conteúdo de português, tá? Hoje nós vamos fazer exercícios da folha, não vamos fazer nada do livro, e esses exercícios vão ser um pouquinho de cada coisa que a gente tem aprendido até o momento, tá bom? Então, já deixei disponível para vocês lá no Facebook e no WhatsApp, tá? São 7 exercícios envolvendo o gênero do substantivo, que é feminino e masculino, tá? O grau do substantivo, que é aumentativo, diminutivo, sílabas, o uso do M e do N, e encontro consonantal e vocálico, tá bom? E também em relação ao substantivo, o plural e o singular também, tá bom? Então, eu vou fazer uma atividade de cada número para poder auxiliar vocês, tá bom? Então, vamos lá. No número 1, tem esse quadrinho aqui, que eu pedi para vocês passarem o substantivo masculino para o feminino, tá? Vocês têm que se atentar em cada regrinha do substantivo, que a gente não pode generalizar. Tem coisas específicas para a gente usar. Por exemplo, aqui a gente tem o substantivo de boi, né? O substantivo masculino, boi, e a gente tem que passar para o feminino. Geralmente a gente acha que é aquela coisa simples, né? Gato, gata, né? Só que não, tá? Nesse caso, existem substantivos específicos. Boi, o feminino é vaca, tá? Então tem que sempre se atentar e não se pegar só pelos substantivos simples, tá bom? Como eu falei para vocês agora. Então, a partir daí, vocês vão responder o feminino de cada um desses substantivos, tá bom? O mais simples que eu tenho aqui é o gato, tá? Que a gente já sabe que gato é gato. O feminino de gato é gata, tá? O restante não é nada se pegando por essa regrinha, achando que o feminino acaba com A, o masculino com O, tá bom? Então tem que prestar atenção em relação a isso. No número 2, eu pedi para vocês escreverem os substantivos no plural, tá? Também tem que prestar atenção nisso, tá? Eu coloquei algumas regrinhas essa semana sobre o finalzinho das palavras que terminam, algumas palavras que terminam com... Desculpa, que quando você passa do plural, do singular para o plural, tá bom? Tem algumas terminações, e aí dessas terminações dos substantivos, algumas são diferentes, tá? Nem sempre você tem que acrescentar o S, tá? Às vezes você tem que acrescentar o OS e o tio, tá? Então, a gente também não pode generalizar. Eu coloquei algumas regrinhas essa semana sobre o plural, tá bom? Aí temos aqui a palavra cavalo. Simples, tá no singular, né? Que é um elemento só, passando para o plural, mais de um elemento, cavalos. Aí sim você coloca o S, tá? Mas em algumas situações, não, tá bom? Eu até coloquei aqui, ó, palavras que terminam, né? Substantivos que terminam com ão, né? No caso do tubarão, você passando para o plural, fica tubarões, tá? Que aí é o O, o E e o S e o tio,
tá? Então, mais uma vez, a gente não pode generalizar achando que todo plural a gente vai colocar somente o S, tá bom? Por exemplo, deixa eu ver aqui, papel, né? A gente não vai colocar só o S, a gente vai tirar o L e vai ficar o quê? Papéis, tá? Então tem que sempre prestar atenção nessas terminações, tá bom? Dos substantivos no singular. Agora, no número 3, nós temos aqui um quadrinho, tá? E aí a gente vai passar algumas palavras de forma, no grau normal, para o grau aumentativo e para o grau diminutivo, tá bom? Então vamos lá. Casa, né? A gente vai passando para o diminutivo, vira casinha. E, isso, para o diminutivo, casinha. E para o aumentativo, a gente pode colocar casarão ou casona, tá bom? Também tem que se atentar a isso, né? Não é só aquela coisa batida. Ah, casa, casinha, casão. Não. Alguns substantivos, quando você vai passar para o aumentativo ou para o diminutivo, também mudam algumas terminações, tá bom? Mas isso tudo, gente, é com muito exercício, tá? Pra gente fixar essas regrinhas, tá bom? Eu vou tentar fazer o possível até o final do ano, passando vários exercícios envolvendo os substantivos e os outros conteúdos, pra gente poder tentar fixar bem a matéria, tá bom? Mas, como eu falo pra vocês, tem que sempre prestar atenção, que nem sempre, em questão dos substantivos, vai ser aquela mesma coisinha. Ah, termina passando do singular para o plural. Então, o plural sempre vai terminar com S. Do aumentativo, sempre vai terminar com ão, tá? Tem que sempre prestar atenção nisso. Aí, aqui no número 4, eu pedi para vocês completarem com o, os, a, as, uns, uma ou umas, tá bom? Tem casos aqui que você pode colocar, por exemplo, jardineiro. Você pode colocar o jardineiro ou um jardineiro, tá bom? É só pra gente ter a noção também, trabalhando com singular e com plural, que alguns substantivos a gente coloca antes essas palavrinhas, tá bom? Flor, você também pode colocar a flor ou uma flor, tá bom? Mas sempre tem que concordar no sentido da quantidade, né? Então, se eu tivesse aqui flores, eu poderia colocar as flores ou umas flores, tá bom? Sempre concordando para não ficar, eu vou colocar, o substantivo tá no plural, flores, então eu vou colocar a palavrinha antes, uma flores, a flores, não. Tem que sempre concordar essa palavrinha antes, né, com o grau do substantivo, tá? 5. Complete as palavras com M ou N e depois copie-as embaixo. Então, vocês vão completar essas palavrinhas aqui e depois vão escrevê-las aqui embaixo, tá bom? A gente tem aquela regrinha que antes de P e B a gente utiliza o M, tá? Então, isso vocês veem desde até do pré-2 também. Tem alguns exercícios com M e N, mas a gente vê um pouquinho mais reforçado no primeiro ano, tá? E vamos voltar a falar sobre isso, tá? Então, coloquem essa regrinha. Antes da palavrinha, da letrinha P e B, a gente usa a letra M, tá? Então, vocês vão colocar, vão encaixar essa letrinha M e N nas palavrinhas, tá bom? Esses exercícios são muito bons para a gente poder saber como escreve a palavra corretamente, como a gente pronuncia ela corretamente, tá bom? Vamos lá para o número 6.
ordene as sílabas para formar palavras, tá? Então, as sílabas, que são os pedacinhos das palavras, elas estão bagunçadas, tá? Fora do lugar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar elas no lugar correto e aí vão escrever a palavra correta, né, completa aqui na linha ao lado, tá bom? Então, eu tenho aqui, eu vou fazer a primeira. Eu tenho a palavra, a sílaba ma, a sílaba sa e a sílaba fu, né? Então, a palavra que eu formei é fumaça. Então, eu vou organizar essas sílabas, formar a palavra e escrever a palavra certinha na linha, tá bom? No número 7, aqui a gente tem várias palavrinhas, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão circular em vermelho as palavrinhas que tem, né? Encontro consonantal, que é o que é o encontro consonantal? É a união de duas ou mais consoantes, tá? Nós temos as vogais A, E, I, O, U. O que não for vogal é consoante. O que é consoante? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, tá? Essas são as consoantes, tá? E aí vocês vão marcar aquelas palavrinhas que têm consoantes grudadinhas umas nas outras, tá bom? Circular na letra B em azul os encontros vocálicos. Já falei agora, as vogais são A, E, I, O, U, tá? Quando a gente tem um encontro eu vou encontrar com um amigo, então eu vou encontrar, vou ficar pertinho dele. A mesma coisa no português, né? Na questão do encontro vocálico, né? Quando duas ou mais vogais estão juntinhas na palavra. Então, vocês vão analisar cada palavrinha e vão ver quais são as palavras aí, nesse conjuntinho, que as vogais estão juntinhas, tá bom? E aí vão circular a palavra em azul, que tem encontro consonantal. E aí, de verde, vocês vão circular as palavras que tem encontro consonantal e encontro vocálico juntos, tá? Quando tem duas ou mais vogais juntas e duas ou mais consoantes juntas, tá bom? Então, esses são os exercícios que a gente vai fazer hoje, tá? Reparem que dá para observar que são conteúdos que a gente já viu, como encontros vocálicos, consoantes, vogais. A gente tem visto desde o início do ano, sílabas, né? Então, agora os substantivos, tá? Então, eu vou sempre procurar reforçar esse conteúdo com vocês, os conteúdos com vocês, tá bom? Por isso que eu vou usando o livro e a folhinha. Mas, provavelmente, de dezembro, né, até o finalzinho, a gente vai provavelmente usar mais as folhinhas, tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui a aula de hoje. Lembrando que amanhã não terá aula, porque é feriado, né, da Consciência Negra. Então, a gente vai, se Deus quiser, se ver novamente na segunda-feira. Então, um grande final de semana para vocês, bastante alegria, muitas brincadeiras, curtam a família, os amigos, tá? Aproveitem o feriado. Descansem bastante e se Deus quiser, segunda-feira a gente está aqui de volta, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus.